Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa que a gente comenta notícias da forma mais imparcial que a gente consegue. E hoje as notícias são, primeiro, a eleição na Venezuela e todo o estresse que está rolando entre a Venezuela e o Brasil e a possibilidade de rolar uma fraude na eleição lá, talvez até uma guerra civil, essa é a principal notícia. Depois, é a privatização da Sabesp, que se concretizou nessa semana. A tragédia humanitária que está acontecendo em Cuba, o grande exílio de cubanos. E, por último, uma situação que aconteceu em Minas Gerais, que é sobre o homeschooling, que 5 famílias estão sendo processadas pelo Ministério Público de Minas por estar educando os filhos fora do sistema educacional. Uma notícia um pouco menos explosiva, mas tem uns comentários interessantes a serem feitos. Então, esse último bloco é sempre mais livre, então, galera, vamos... Exato. Entendam. Começando pela situação na Venezuela, cara. Narra pra gente exatamente o que tá rolando lá. Cara, vamos fazer uma breve contextualização, tá? Maduro é o líder da Venezuela, a ascensão dele ao poder é imediatamente após a morte do Chaves, em 2013. E os mandatos presidenciais lá são de 6 anos e eles admitem reeleição, enfim, ad infinitum. Maduro tá indo, no caso, para a terceira reeleição dele, né? Terceira eleição, né? Sim, ele vai ser reeleito pela segunda vez agora, né? Sim. Porque isso se tornou particularmente relevante, porque apareceu a declaração do Maduro no comício dizendo que o bolivarianismo, o chavismo, não ia tolerar retroceder. Né? Diante de um fracasso eleitoral, ele estava disposto a começar uma guerra, nas palavras dele, tá? E eu cito, um banho de sangue ou uma guerra civil fratricida. Mas ele está preocupado em perder a eleição? Então, pouco se sabe sobre o verdadeiro status eleitoral lá na Venezuela. Existem, atualmente, 6 jornalistas independentes internacionais na Venezuela, todos eles abrigados na Embaixada da Argentina lá. Pra quem não sabe, o cara tá abrigado na Embaixada da Argentina porque ele tá praticamente exilado, entendeu? Porque se ele saísse, ele poderia ser preso, Exato. Ele poderia, Sim. Não sei, ter a integridade física dele violada de alguma forma, entendeu? Perseguido, né? Porque o chavismo também é conhecido esses grupos, não só o exército é fechado com a agenda do bolivarianismo, como também existem os grupos lá de trabalhadores, os sindicatos e tal, que pegam as pessoas na rua também, né? Tem meio que uns grupos paramilitares, tipo uns camisas vermelhas. Exato. Assim. Tem um grupo de lealistas bem violento lá do Maduro, o próprio serviço secreto também, enfim. Esses caras estão lá, o pouco que a gente sabe é por conta desses 6 heróicos jornalistas, né? E eles apontam, pelo menos, que a vantagem da oposição está em 30% em relação ao Maduro. Uhum. Isso é uma coisa que tem desesperado o governo, mas o governo não assume. A gente vê através das falas do Maduro. Ou seja, mesmo um candidato fraco, né? Porque isso não é o primeiro candidato que está concorrendo, né? Tem essa notícia ainda. Exatamente, né? Então, o regime do Maduro também ficou famoso, isso tem repercutido muito no Brasil também, pelo ativismo judicial e a perseguição judicial que é feita à oposição. Então, a oposição na Venezuela já está se organizando em torno do terceiro candidato, né? As 2 primeiras candidatas, que eram a Maria Machado e a filósofa, que é a Corina Lloris, foram embargadas, né? A eleição delas foi embargada pelo Tribunal Eleitoral lá da Venezuela. E para quem não sabe, algumas pessoas questionam até que ponto os tribunais do Brasil são justos. Só que na Venezuela os tribunais absolutamente são injustos, entendeu? Então, o Hugo Chávez famosamente aumentou o número de juízes da Suprema Corte, ou então mudou e botou várias pessoas lealistas a ele. Exato. E isso aconteceu não só nos níveis mais altos do governo, mas o governo inteiro da Venezuela é de pessoas lealistas à causa do Hugo Chávez e agora do Maduro, né? O Hugo Chávez e o Maduro, eles passaram legislação em termos de justiça no sentido de inserir um elemento de justiça popular dentro das cortes, né? Então, muitas vezes quando é um órgão colegiado, você vai ter lá um representante sindical ou um membro de uma organização política, isso para dar um tom, porque por princípio isso é esquisito, mas não é absurdo. Mas a forma como foi usado foi para orquestrar justamente um sequestro, assim, Exato. das instituições jurídicas na Venezuela. Então, a ideia era tipo, só tem juízes, todos os juízes são membros de uma elite, a gente precisa da representação do povo. Só que na prática, representação do povo significava botar pessoas leais ao Hugo Chávez e ao Nicolás Maduro, né? Exato. Então, não entrando no mérito do que acontece no Brasil, mas já é sabido de longa data que a justiça na Venezuela é completamente comprada, aliada ao governo, assim. A independência dos poderes é, fortemente contestável. Basicamente ela não existe, mas é extremamente contestável, assim. Beira o indefensável, né? O que os jornalistas também têm noticiado pra gente sobre as vésperas dessa eleição, não só que o candidato da oposição é um candidato fraco, que não tem acesso a financiamento, né, porque as pessoas têm medo de uma retaliação do governo, é um candidato idoso até, né, 74 anos,
tá no patamar do Joe Biden e do Trump, mas é também que o governo está a serviço da campanha do Maduro, que é algo que também não é absolutamente estranho no Brasil, né? Mas os órgãos públicos... Mas lá em outro nível, né? Exato. O que aqui seria uma coisa mais disfarçada, né? Um desvio de verba de um gabinete para orientar ali uma verba a mais para uma reeleição, que é muito comum no Brasil. Lá é uma coisa completamente descarada já. Então a gente tem propaganda do Maduro dentro dos órgãos públicos, fora dos órgãos públicos. Tipo, no lugar onde deveria estar o nome da repartição, tem lá, vote Maduro, Maduro, reeleição do Maduro, babá. E isso tem ficado muito esquisito. As tensões na Venezuela estão muito altas, né? Porque as pessoas, pelo que os jornalistas independentes falam pra gente, pelo menos, pretendem acabar com o regime. Só que o Maduro já deixou bem claro, né? Já mudou o tom, inclusive, né? Tem a situação das pesquisas, né? Que as pesquisas feitas pelos poucos jornalistas independentes indicam que esse candidato de oposição ele está 30% na frente do Maduro. Exato. Isso mesmo apesar de tudo que foi feito para tentar travar a oposição, que é prender os dois candidatos que seriam mais fortes e o Maduro usar todo o aparato estatal que ele controla para se promover. Mesmo assim, o cara, segundo as pesquisas independentes, está 30% na frente. Exato. Só que o Maduro tem as pesquisas dele também, né? Tem as pesquisas dele que ele veicula na televisão nacional, né, o dia inteiro. Então, a programação da televisão estatal lá, e na Venezuela a televisão foi estatizada, né, isso ainda na época do Chaves. Então, propaganda o tempo inteiro, pesquisas falsas, né? Que Ele diz que ele tá... que ele vai ganhar de lavada. Né, que o povo comprou e tal, tá disposto... Porque assim, a situação na Venezuela é também, independente da sua facção na política, é de um desespero econômico, uma inflação descontrolada, escassez. Taxa de pobreza muito elevada. Um êxodo muito grande da população. Isso é incontestável, porque no Brasil a gente começou... Sim. Já consegue notar a imigração na Venezuela. Então, se você é de um grande centro urbano, você provavelmente já viu um venezuelano. Não, tinha relatos de que a situação da fome estava tão extensa na população, então tinha uma parcela tão grande da população que você conseguia ver isso em estatística de peso das pessoas, Exato. sabe? Então, tipo, o peso médio dos venezuelanos baixou muitos quilos, assim. Exato. Então isso é realmente... Até onde eu sei, não tem dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas literalmente passando fome e morrendo por fome na Venezuela. Exato. Mas tem muitas pessoas, uma parcela considerável da população, tipo 30%, 50%, sei lá, que tem insegurança alimentícia num grau Extremo, muito forte, né? Então, eu que estaria apontando para o fim do regime. O Maduro, como é de costume de regimes totalitários, ele está tendo que, na verdade, reforçar no senso de opressão e na paranoia própria dele também, né? Então, devem ter elementos dentro do governo que provavelmente já estão ou conversando com outras facções, que estão pensando que ele não é um líder hábil. Então, ele escalou o discurso no sentido de ameaçar a guerra civil e ele também... Aquela história antiga envolvendo a Guiana, né? Pra quem não sabe, a Venezuela faz fronteira com a Guiana, que é um dos 3 paizinhos ali ao norte do Brasil, e tem essa região chamada Essequibo, que é o oeste da Guiana, que é justamente a região que faz fronteira com a Venezuela. Que é uma região completamente inóspita, né? Exato, mas recentemente eles descobriram petróleo, e aí a economia da Guiana começou a despontar muito. Se não me engano, teve um ano que a economia cresceu tipo 50%, assim. Exato. Eu acho que no último ano cresceu 8 vezes, entendeu? Exato. E aí, o Nicolás Maduro, a produção de petróleo na Venezuela, ela colapsou, basicamente, porque a empresa estatal, que é a PDVSA, ela não tinha mais a capacidade técnica ou os recursos para extrair petróleo, e o Maduro estava levantando uma disputa territorial do século XIX, tipo de 1800 e pouco, que eles tinham com a Inglaterra na época, que, na verdade, essa província da Guiana deveria fazer parte da Venezuela, entendeu? O Maduro resgatou isso, seria, ou se fosse bem sucedido, seria para roubar o petróleo, que aquilo ali seria uma região que daria um bônus assim na economia da Venezuela, e se não, seria para fazer uma causa externa para o povo se unir, entendeu? Então, de uma forma semelhante ao que foi as Falklands na Argentina, né? Que a gente aprende no livro de história que o regime militar argentino estava capenga, assim, o povo já não queria mais saber, eles resolveram levantar um furor nacionalista. Exato. Nós temos que retomar as Ilhas Falkland porque elas são nossas e tal. Seria uma jogada mais ou menos por aí do Maduro no Essequibo, e você falou que ele está ressuscitando essa questão também agora. Exato. Né? Então isso também é uma nota que tem aparecido muito nos discursos dele, inclusive apareceu um discurso famoso aí da Guerra Civil, que ele está resgatando não só esse argumento do Essequibo, e você fez um paralelo perfeito com as Ilhas das Malvinas, que também foi uma tentativa desesperada do regime ditatorial argentino. Eu ligaria também Saddam Hussein com Kuwait, inventando, e por que não o próprio Hitler, né? O processo de agressão permanente ali na Europa, né? Então estava sempre mobilizando a população alemã
com uma agressão externa, né? Uma forma comum, assim, de entender o aparato estatal como somos nós contra eles, né? É uma questão política antiga, né? Quem é o inimigo do Estado. Então, o Maduro escolheu a Guiana, pode ser um bônus econômico também, mas eu acho que é principalmente Sim. uma questão política. E é isso, né? O Brasil é um país de relações muito... O Brasil, quando está sobre o governo do PT, pelo menos, tem relações muito estreitas com a Venezuela, né? Isso era um tema que foi muito recorrente nos últimos governos do PT. Agora, inclusive, a Venezuela pleiteou a entrada no Mercosul e tal, isso quase rolou. Mas agora o Lula ficou numa situação engraçada, né? Engraçada não, extremamente incômoda, porque o regime bolivariano está enlouquecendo, está assim, à beira... Ficando abertamente ditatorial, ameaçando fazer guerra civil, Exato. guerra externa. Sim, e está ameaçando o grande benefício da América do Sul, que é a paz, né? Então, o Lula não foi rápido em reagir, a primeira reação dele não foi muito efusiva. Mas Quando os jornalistas perguntaram pra ele, pô, Lula, e aí, tá vendo o que tá rolando na Venezuela? A primeira declaração dele foi falar, tipo, deixa os venezuelanos lidarem com os problemas deles. Exatamente. Assim, né? Que é uma resposta segura, né? Que o país tem a soberania dele e tal. Mas eu acho que seria mais seguro se fosse falando do Cazaquistão, entendeu? Que é um país que não tem nada a ver com o Brasil. Exato. Sendo a Venezuela... Exato. Que é um país que está disposto a agredir, né? Então não é legal para o Brasil ter um Estado assim, agressivo, ditatorial, na sua fronteira, né? Tem acho que 20 mil quilômetros de fronteira com o Brasil. Sim. Depois o Lula deu outra declaração, foi interpelado de novo, e ele falou que, ele deu uma declaração mais enérgica, ele declarou que estava assustado, né, com o extremismo do Maduro, com essa fala violenta, que isso não era um comportamento que ele esperava dele. Sim. Né? Então, assinalando um distanciamento. Só que o que aconteceu, o que eu acho que tornou essa situação de fato interessante, é que o Maduro enlouqueceu completamente com essa declaração do Lula, né? Sim. Eu não sei se ele esperava que ele fosse endossado, né, por causa do histórico, o relacionamento histórico entre os dois governos, e ele começou a falar que, não, quem tá chocado toma um chá de camomila. E ele começou a dar porrada também nas eleições do Brasil e dos Estados Unidos. Ele falou que as eleições venezuelanas são muito mais honestas que as eleições no Brasil, porque elas de fato são auditadas. O que foi engraçado que o pessoal da direita estava usando essa menção assim meio fora de contexto para criticar o TSE, etc. Mas não é particularmente, assim, não é uma crítica contundente. Não é uma né? crítica honesta, vindo do Nicolás Maduro, pelo amor de Deus. É uma retaliação desmedida, assim, contra uma parada que o Lula falou que foi bem razoável, entendeu? Sim. Então, ele aí criticou o processo eleitoral brasileiro e o processo eleitoral americano, completamente surreal, né? E o Lula ainda não se posicionou, particularmente. Depois disso, o Itamaraty informou que não vai se posicionar, não vai fazer nenhuma opção, não vai optar por não responder essa provocação. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão responsável por controlar o processo eleitoral no Brasil, ia mandar auditores para a Venezuela. Depois dessa declaração desistiu, porque só seria estranho, né? Enfim, o Maduro declarou que ele não acredita no processo eleitoral brasileiro. Então, o que o Brasil vai fazer nas eleições na Venezuela? Uma ação coerente, né, do judiciário, mas o Itamaraty insistiu em mandar um representante para acompanhar. E aí ele vai mandar o Celso Amorim, que não é o ministro das Relações Exteriores, mas é um ex-ministro das Relações Exteriores. Hoje ele é um assessor especial. É um cara da presidência. esquerda antigo, né? Então, na época que o José Dirceu, essa galera aí tava mais presente na esquerda, o Celso Amorim, ele fazia parte da panela, né? Eu não acho que é surreal acreditar que o Celso Amorim olha animado, entusiasmado ainda pro regime venezuelano. Com certeza. Eu diria que a galera de esquerda mais recente, assim, não vê muito bons olhos o regime venezuelano. Porque, obviamente, é uma ditadura, obviamente está fazendo a população inteira do país passar por uma penúria econômica desnecessária. Exato. Só que a galera mais da antiga ainda tem tipo um soft spot, assim, né? Um lado sensível do coração que é tipo, eu sei que tá horrível e tal, mas são os bolivarianistas, entendeu? Exato. O Hugo Chávez subiu mais ou menos junto com o Lula, sabe? Sim. Enfim. Não, eu acho que, sim, correndo o risco e eventualmente a gente vai ficar velho, em Deus eu espero, né? Mas quando você ficar velho, o peso que você atribui às coisas começa a ficar meio corrompido, né? Então ele deve lembrar mais das coisas dos anos 90, dos anos 2000. Exato. E o que tá acontecendo hoje pra ele deve ser uma nota de rodapé. O cara fica lendo assim, Venezuela, pô, o Hugo Chávez estava mandando muito bem na Venezuela e tal. Aí o cara mais velho, ele não se atualiza, basicamente. Exato. Então o governo federal não se declarou, não teve nenhuma declaração formal, a gente só tem a declaração do Lula estranhando, mas o que tudo indica, o Brasil vai continuar acompanhando as eleições lá. Sim. Isso. E, cara, isso é um desenvolvimento horrível, né? Porque a América do Sul ficou muito tempo em paz, né? Tem uma possibilidade real de ter uma guerra civil na Venezuela, se Deus quiser, não.
Mas esse tipo de coisa acontece. A gente, no nosso canal Novos Clássicos, a gente fez uma análise da história da América Latina. E a América Latina, antes da Segunda Guerra Mundial, era um continente que tinha muitas guerras civis. A Venezuela passou por várias guerras civis. A Colômbia, do lado, passou por muitas guerras civis. E, cara, quando você tem um regime que não quer sair de jeito nenhum, esse tipo de coisa acontece mesmo, entendeu? Exato. Então, mas agora o exército ele todo é lealista ao Nicolás Maduro. Cara, talvez ele seja superficialmente, mas se você é um general ali dentro, você tem muito a ganhar, possivelmente, traindo ele, sabe? Exato. Basta você ver o que aconteceu no Oriente Médio. Quando estava tendo a Primavera Árabe, foram vários generais que traíram os antigos líderes políticos deles, entendeu? Isso. Então é uma situação bem preocupante. Cara, é horrível, assim. É a escalada de agressão na América do Sul, que é uma coisa que a gente não via, você falou bem, depois da Segunda Guerra Mundial, em parte por causa da mão pesada que os Estados Unidos colocou aqui durante a Guerra Fria, né? Agora que isso está minguando, né? Mingou especialmente agora durante a administração do Biden, né? Que foi mais gentil, né? Globalmente, o que resultou em alguns conflitos e não é impossível que vá gerar um conflito na América do Sul, entendeu? E toda a doutrina geopolítica dos Estados Unidos, muitas pessoas têm essa percepção, os Estados Unidos eles se consideram a polícia mundial. Sim, se consideram. Só que eles se consideram extra a polícia da América, sacou? Então, tendo um problema na América do Sul, cara, tem uma probabilidade grande dos Estados Unidos se meter. É claro que a gente tá fazendo futurologia, mas isso é uma coisa bem básica. Basta ter algum tipo de conhecimento básico da história e da doutrina dos Estados Unidos que você... Cara, eles se metem em tudo que acontece na América do Sul. Se a Venezuela começasse a esquentar, ia ter uma chance deles se envolverem. E pro Brasil isso é péssimo também, porque o Brasil depois dos Estados Unidos, é meio que a segunda potência na América do Sul, entendeu? Então, faz uma fronteira gigante com a Venezuela, tem muitos venezuelanos morando aqui, então seria uma possível desenvolvimento muito ruim. O problema é que agora a gente tem dois cenários. Ou acontece a reeleição do Maduro ou não acontece. Se não acontece a guerra civil, pelo que ele falou... Então, exato. A grande questão é essa, né? O problema do Maduro não sair é que, cara, quando um político ele viola essa noção de que você tem transições de poder, o problema é que a oposição ela se sente encurralada também, porque ela fica tipo, cara, não tem nenhuma forma de eu tirar esse cara do poder. O que eu posso fazer, entendeu? Exato. Antes, pelo menos, eu tinha eleição, agora não tem nada. E aí você acaba fazendo com que a oposição ao Maduro fique mais extrema também. Então, é um desenvolver que, por mais que nós não... Tem muita gente que é maluco da internet que fica falando, vai ter uma guerra civil no Brasil, vai ter uma guerra civil nos Estados Unidos, vai ter uma guerra civil na França. Só que na Venezuela indica que isso é uma possibilidade bem mais concreta, assim, então... Pô, bem mais. E, por exemplo, é isso. Se ele não é reeleito, a agressão aumenta, provavelmente é uma guerra civil. E se ele é reeleito, de fato, a gente vai continuar vendo esse ciclo de decadência do regime lá na Venezuela, né? Então, o fenômeno totalitário, né, sempre que a gente vê uma ditadura século XX, século XXI, nunca foi uma coisa que era perene, entendeu? Sempre uma coisa muito cíclica. A gente vê lá, o cara entra, ele tem um ciclo positivo de crescimento econômico, whatever, né? Ele se sustenta no poder, ele consegue se posicionar, e depois vem um ciclo de decadência e banho de sangue, entendeu? Então, se não for agora, vai ser daqui a pouco a tragédia, né? Então, espero que... A não ser que dê uma sorte muito grande de, sei lá, quando o Maduro morrer, conseguir ter uma transição pacífica, que foi o que aconteceu na China, a Rússia bem ou mal aconteceu isso também. Esse é o melhor cenário possível, que é, enfim, a retrospectiva que a gente tem do que aconteceu nos últimos regimes mais autoritários assim do mundo. Ou pode ser também, ele pode sair pacificamente, né? Pode ser um Franco. Né? Mas pelas próprias declarações dele, você tem bons motivos para ficar preocupado, né? Ele parece bem exaltado, vamos ver. Exato. Enfim, agora vindo para nossa grande terra Brasil, a notícia que aconteceu essa semana foi a privatização da Sabesp. Então, para quem não sabe, a Sabesp é a empresa de saneamento do estado de São Paulo, cuida de tratamento de esgoto, de levar água encanada para a casa das pessoas. A Sabesp ela é a maior empresa de saneamento do Brasil, também disparado, assim. Então, antes de fazer isso que a gente está fazendo agora, eu trabalhei com empresa e tal, e eu fiz muita coisa de saneamento. Então, o meu TCC na faculdade foi sobre saneamento, eu trabalhei em projeto de saneamento e tal. Tô falando com um cara aqui. Então, para uma pessoa da minha idade, eu sei bastante sobre o setor. E, enfim, a Sabesp é isso, ela era a maior empresa disparado, ela era das estatais, ela era mais bem gerida, então todos os indicadores operacionais e financeiros, a Sabesp era melhor. E o governo, ela era uma empresa estatal, então o estado de São Paulo, ela tinha uma participação de 50%, e já estava em papo de se privatizar a Sabesp desde há muito tempo, mas quando o marco do saneamento ele foi aprovado recentemente, que era uma lei que facilita a concessão do serviço de saneamento para empresas privadas, sabe? Que foi o que privatizou a SEDAI no Rio de Janeiro e no Nordeste também, vários estados
o saneamento ficou privado, a galera falou, pô, o Rio de Janeiro tá ficando com saneamento privado, o Nordeste tá ficando com saneamento privado, vamos privatizar a Sabesp também, entendeu? Uhum. E agora o governo Tarcísio finalmente concretizou. O que aconteceu foi o seguinte, a Equatorial, que é uma empresa de energia, mas não é só energia, ela também recentemente comprou uns ativos de saneamento no Amapá, e agora não tenho certeza se comprou em outros estados também. Eles fizeram um acordo de comprar 15% da Sabesp diretamente, e o resto, outras 17% das ações da empresa foram vendidas em bolsa, então negociado diretamente, qualquer um que quisesse podia comprar. Então, com isso, a fatia da participação do governo do estado de São Paulo caiu para 18% da empresa só. E, enfim, no total, o que aconteceu, resumidamente, foi o seguinte, o estado de São Paulo vendeu 32% da Sabesp, eles ganharam 15 bilhões de reais com isso, que é uma puta grana, assim, e agora eles só têm 18%, a Sabesp vai virar uma empresa efetivamente privatizada. E aí, quais são as controvérsias envolvendo, né? Primeiro, tem algumas pessoas dizendo a Sabesp foi vendida a preço de banana, porque a Equatorial comprou as ações a R$ 67,00 e imediatamente, quando elas começaram a ser negociadas em bolsa, a ação foi para 87. Então, tem muitas pessoas dizendo que isso, na verdade, foi o Tarcísio sendo entreguista, entregando um ativo público para o setor privado a preço de banana. Isso é um discurso antigo dessa galera anti-privatização no Brasil, desde a década de 90 a galera fala isso. Só que nesse caso isso é bizarro, entendeu? Porque, cara, não tem como você saber o preço que uma ação vai ser negociada na Bolsa de Valores a priori. É impossível. Mas um sindicato dos trabalhadores de saneamento fizeram um estudo. Tipo, cara, é impossível, tá? Você pode fazer um estudo, você faz um estudo, você vai chegar numa estimativa. Se a sua estimativa for de que, putz, na verdade, a ação da Sabesp vale R$200, compra e você vai ficar rico, quando eventualmente o valor se aproximar disso, Não, entendeu? mas a Sabesp era uma vaca gorda cobiçada há muitos anos já, né? Muitos investidores sempre estavam antecipando exato. Porque a empresa de saneamento, no geral, é meio queridinha de investidor, né? Sim, porque a empresa de saneamento ela tem várias vantagens, e a Sabesp, no caso, tem todas elas, que é o investimento ele é feito... primeiro você investe uma quantidade muito grande de dinheiro para você construir a infraestrutura necessária para levar água e trazer o esgoto da casa das pessoas. E depois de passado esse período inicial, a empresa ela basicamente fica dando dinheiro para sempre, porque tratar água é muito barato quando comparado a você construir a infraestrutura, entendeu? Então, as empresas de saneamento, elas na verdade são empresas de construção, sacou? Tratar água é trivial. Eu me lembro que nos modelos financeiros que a gente fazia, você nem levava em conta o custo de tratamento da água de tão barato que era comparado com a construção, sacou? E a Sabesp já tem tudo construído, ela só precisa fazer a manutenção no estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele tem melhores indicadores de saneamento do Brasil, então algumas pessoas falam que só 50% dos brasileiros têm acesso a esgoto encanado e uma parcela e menos de 90% tem acesso a água encanada, isso é verdade. Em São Paulo 99% da população tem acesso a água e mais de 90% tem acesso a esgoto, sabe? Exato. Então, Sabesp é um filé mignon, assim, para uma máquina de ficar gerando dinheiro, né? E aí a outra controvérsia se a Sabesp era tão boa, por que o Estado de São Paulo entregou isso para iniciativa privada, sacou? Porque a Sabesp ficava gerando caixa, sabe? Porque a pessoa paga a tarifa, essa tarifa caía pro acionista, que era o Estado. E aí, cara, o primeiro argumento de que foi vendido a preço de banana só tá errado, sacou? Esse segundo argumento, de até que ponto deveria ser entregue à iniciativa privada, é uma questão da sua filosofia de governo, entendeu? Que é tipo, o governo ele deveria fazer atividades que não são essenciais a ele, porque levar saneamento é uma coisa que pode ser perfeitamente cumprida pelo setor privado. Inclusive, no meu trabalho, as empresas privadas de saneamento no Brasil, elas são muito melhores do que todas as empresas públicas de saneamento. Muito melhores. Os indicadores operacionais de porcentagem de perda, porcentagem de água efetivamente tratada, sempre que você via isso, era um patamar separado, então você tinha o patamar das empresas privadas e o patamar das empresas públicas. E os indicadores financeiros também. Então você tinha o retorno que as empresas privadas davam, a eficiência financeira era muito maior, sabe? Sim. E é isso, o setor privado pode fazer isso muito bem. É uma questão de o Estado deveria fazer ou não, sabe? Mas é uma opção que qualquer pessoa tem. Você quer mais dinheiro agora ou você quer menos dinheiro a longo prazo, entendeu? Exato. O Tarcísio provavelmente vai se capitalizar e vai ter algum projeto. Sim, o dinheiro que o Tarcísio levantou, ele vai colocar num fundo para universalização do saneamento também, entendeu? Excelente. Então, no Rio de Janeiro, isso nem foi um debate, basicamente. Né? Ninguém
Por exemplo, uma galera muito minoritária foi contra a tragédia que foi a privatização da SEDAI, né? Que foi a privatização da SEDAI, foi o melhor negócio da história da humanidade para o estado do Rio de Janeiro. Exato. Porque a SEDAI foi privatizada por um preço muito alto. Exato. Quem fala que a SEDAI foi vendida a preço de banana não sabe nada. Mas sacou? é porque a SEDAI também é um potencial bizarro, né? Cara, é uma empresa horrível, né? Péssima, um cabidão de emprego imenso no estado, no município principalmente. E, cara, agora liberou geral, entendeu? Exato. Agora, fora o compromisso que vai ter de estender, porque o acesso a esgoto e saneamento básico no Rio de Janeiro é muito pior do que em São Paulo. E era em parte por causa da SEDAI, sim, entendeu? Exato. Tava chegando no nível da qualidade do tratamento da água tá sendo ameaçada. Então tinha... vieram algumas crises de coliformes fecais em alguns verões dos anos passados. Teve crise de geosmina também, que a água da cidade inteira ficou com gosto de terra. Entendeu? Exato. Então, assim, no Rio isso nem foi uma questão, né? E seguiu esse caminho e não só também salvou, né, o governo da bancarrota, Sim. que era uma coisa que estava se aproximando rápido, era um compromisso. A privatização da SEDAI foi um compromisso firmado com o governo federal. O Rio de Janeiro falou, porra, a gente vai vender, mas aí você estende um pouco o nosso prazo para pagar as coisas e tal, a gente vai se capitalizar. Ninguém viu por onde esse dinheiro foi muito bem, mas, enfim, em teoria, pelo menos, foi uma parada, assim, considerada universalmente boa, né, positivo. E, cara, em São Paulo, eu não enxergo muito diferente, assim, por mais que a densidade é melhor, a empresa era melhor gerida, com todos os poréns, ainda parece uma decisão acertada, entendeu? Exato. E, para mim, o grande argumento é o seguinte, cara, a Sabesp, ela era uma empresa muito bem gerida, só que as empresas privadas são melhores geridas. Você pode ver, abre aí, tem a EGEA, que é uma empresa do Mato Grosso do Sul, que administra a Zona Sul do Rio de Janeiro, pega a BRK Ambiental, etc. Você vai ver que elas são melhores geridas que as públicas, pode pesquisar, eu atesto por isso. E, então, a gestão da Sabesp vai melhorar, sabe? Tudo indica que ela, de fato, vai melhorar. A tarifa, ela é regulamentada pelo Estado. Então, a tarifa só aumenta se o governo quiser, sacou? Sim. Essas pessoas que dizem que você está entregando, você está vendendo a água é um patrimônio público. Não, isso não é verdade. Isso é uma concessão. A água continua sendo propriedade do Estado. O lençol freático, Exato, né? Ainda é Os propriedade. rios são propriedades do Estado, a chuva, etc. O grande benefício da privatização da Sabesp, na minha opinião, não é nem para os paulistas, é para o resto do Brasil. Porque o que você tem agora você tem uma empresa que ela já era bem gerida, agora ela vai ser mais bem gerida, que ela gera uma quantidade muito grande de caixa, então ela tem dinheiro para investir e ela tem uma baita expertise em saneamento. Então, agora você tem uma empresa gigantesca com a capacidade de investir no saneamento no resto do Brasil, entendeu? Isso é ótimo. Ou seja, agora eu não sei de cabeça quais estados os saneamentos são mais precários, mas Amazonas, o Maranhão, o Tocantins, os estados do Nordeste, talvez algum estado do Sul ou do Sudeste que o saneamento seja pior também. Agora você tem mais uma empresa privada que vai competir pelas concessões, que tem muito dinheiro para ser investido. É isso. Então, o que você fez foi, você liberou uma grana que estava indo para o estado de São Paulo, agora vai poder ser investido de uma forma até mais eficiente no saneamento do resto do Brasil, sabe? Então, o que eu tenho a dizer é, se você for paulista, você até pode ter motivos, eu diria que são mais ideológicos do que necessariamente, tipo, certos, assim, pra ficar chateado com a privatização da Sabesp, mas se você não é paulista, você só tem motivos pra comemorar, entendeu? Então, é isso que eu tenho a dizer. Agora, voltando pra América Latina... Esse episódio tá profundamente decolonial, né? Exato, então, exato. Mas também, trazendo mais notícias de novo, vamos comentar sobre os dois regimes que mais odeiam os Estados Unidos dentro da América Latina, tirando a Nicarágua, que não vai ser comentado hoje. Mas o regime cubano é uma coisa que foi pouco coberta, mas tiveram uma série de declarações na Assembleia Nacional Cubana que geraram preocupação lá dentro e ressoaram aqui fora também. Então geraram... Enfim, tá todo mundo preocupado de ter outra tragédia humanitária em Cuba, né? Já teve uma nos anos 90, depois da dissolução da União Soviética, e ao que parece as coisas estão se encaminhando para mais uma, né? Então... O dado oficial do órgão, né, o presidente do órgão oficial de estatística lá do regime cubano, deu uma declaração na Assembleia Nacional, então não tem como ser mais oficial do que isso em termos de Cuba, tá? Que a população de Cuba diminuiu em 10% de 2021 até 2023. Tá? 1 milhão de pessoas fugiram de Cuba. Exato. Fugiram, tem a questão demográfica também, mas o valor estimado pelo regime aqui, menos 200, no saldo ali, 200 mil pessoas a mais morreram do que nasceram, e o resto tudo imigrou. Então, sim, basicamente 1 milhão de imigrantes dentro de Cuba, sabe? Isso, e Cuba é um país com cerca de 12 milhões de pessoas, entendeu? Exato. Então, para o Brasil seria o equivalente a 20 milhões de pessoas saírem do Brasil de um ano para o outro. Exato. Então, esse diretor aí, o Juan Carlos Alfonso Fraga,
cara, anunciou esses dados porque a gente entende que Cuba já estava fazendo, a gente já comentou no episódio da América Latina também, no Novos Clássicos, que estava rolando um movimento de abertura política mesmo, né? Então, estava rolando turismo, né? Os cubanos poderiam sair de Cuba finalmente, claro, com prazo para voltar, sob observância do governo, mas o que parece, eles só não estão voltando, né? Tem muitas famílias em Cuba que ficaram desunidas, né? Enfim, quando o regime subiu lá, muitos cubanos fugiram, se radicaram na Flórida, que é pertinho, e muitas famílias, comunidades cubanas, tem até um dialeto anglo-cubano lá que se desenvolveu na Flórida, tamanho foi essa imigração, e muita gente está indo visitar os Estados Unidos sobre o preceito de, reunião de família, vamos nos reunir. Só que, obviamente, a pessoa fica lá. Exato. Tipo, por mais que o cara não tivesse a intenção, eu acho que o choque deve ser tão radical, deve ser uma coisa tão violenta, assim, que a pessoa só não volta, né? Tipo, nós dois já fomos a Cuba e já fomos aos Estados Unidos. É verdade. Os Estados Unidos é um lugar que, cara, você fica impressionado com a riqueza, assim, você vai no supermercado, você faz qualquer coisa, vai em qualquer shopping, você fica tipo, caraca, tem muita coisa aqui, mano, e as coisas são de qualidade, etc. Tem uma abundância muito grande. E Cuba é o inverso, tipo, Cuba é muito pobre, sabe? Exato. Tipo, a gente não chegou a ver pobreza nos Estados Unidos, obviamente existe, mas, tipo assim, cara, que a vida de, cara, classe trabalhadora mais básica lá já é uma parada impressionante, assim. Sim. Até o Brasil fica parecendo terrível, assim, em comparação. Cara, em termos de riqueza do mesmo. ponto de vista puramente de riqueza material, não tô falando de status, não tô falando de conhecimento, etc. Exato. Cara, você ser classe média nos Estados Unidos, você vive melhor do que classe média alta no Brasil, assim. Total, sim. A sua casa vai ser muito maior, você vai ter muito mais coisas, o seu carro vai ser maior. É aquele negócio, né? Nem tudo na vida é só coisas materiais. Tem questões de... o respeito que você tem na sociedade, a sua profissão, etc. Mas, em termos de coisa... Exato. Materialmente, os Estados Unidos é o país mais rico do planeta Terra, mas por muito, assim, né? Muito. E a gente já foi em Cuba também e, assim, cara, é uma situação bem chocante, assim, o acesso que as pessoas têm. Aos serviços não, mas as coisas mesmo. Então, o que se come, o que se tem, roupa... É tudo caindo aos pedaços. Telefone, a própria manutenção, exato. Então, cara, tá rolando um êxodo gigantesco de cubanos. A estimativa do governo americano agora é de que 650 mil cubanos ingressaram nos Estados Unidos nesse mesmo período de tempo. Então, isso é um número bizarro, assim, né? 500 mil de novos habitantes cubanos. Lembrando que também tem o tratado lá, tem uma lei dos Estados Unidos que o cubano é radicado americano imediatamente. Então, além do cara ir visitar a família dele, ter um choque civilizacional, ele ainda pode ser absorvido nos Estados Unidos rápido, fácil. Ele ganha o green card automaticamente. Ele ganha o green card automaticamente. Como exilado de Cuba, sabe? Exato. Então, cara, as medidas de abertura e modernização do regime cubano estão fracassando, assim... Como a gente também falou sobre isso no episódio da América Latina, lá no Novos Clássicos. É que... Cara, quando começa a rolar um pouco de abertura, as coisas ficam disruptivas muito rápido. Foi o que destruiu o regime na Albânia, foi o que mudou radicalmente o regime na China. As pessoas só querem um ser humano materialista, né? Enfim, o homem médio, pelo menos, ele quer mudança. Quando ele vê a alternativa que ele tinha, ele acaba... O governo eventualmente cai. Enfim, não tem muito o que falar. A própria União Soviética tem lá o primeiro McDonald's em Moscou, que é um exemplo tosco, mas é isso, entendeu? Abriu o primeiro McDonald's em Moscou, a fila demorou tipo 3 dias pra todo mundo comer o primeiro hambúrguer, sabe? Porque é isso, a população meio que tá cansada, entendeu? Exato. A Revolução Cubana foi em 59, já tem, vai fazer o quê? Uns 60 anos. Já fez mais de 60 anos, na verdade. E aí, agora, tipo assim, a população tá pobre, tá tudo caindo aos pedaços, a galera tem insegurança alimentícia, você não pode falar nada do governo, o taxista ganha mais dinheiro do que o médico. Cara, você começa a abrir, a população fala, tipo, cara, meu Deus, eu preciso abrir mais, sabe? Exato. E aí, eu acho que vale a pena falar do colapso da produção também. Exato, então isso é outra parada também. Também teve um relatório do ministro da Agricultura lá em Cuba que a produção de carne está colapsando no país. Então a gente está falando da queda de 40% ao ano na produção de carne de boi e carne de porco, né? Tem os dados mais específicos, se alguém se interessar, dá para mandar o link. Exato. Tinha algumas produtos alimentícios que a produção tinha caído em 90%, entendeu? Exato. Ou seja, e aí as justificativas do governo cubano são, o embargo endureceu, que eu não sei se é verdade, tá? Isso é uma coisa facilmente verificável. O embargo americano, né? Embargo Porque americano. Cuba tem relações comerciais com outros países. Exato. A pandemia do Covid, é tipo, cara, ano 2023? Como assim? Já passou, entendeu?
ele fica dando algumas justificativas que não embasam uma queda de 90% em nada. Falaram que insumos básicos também aumentaram o preço, só não dá para entender, assim, cara, queda de 90%, 40% é colapso, né? Exato. E a gente não sabe exatamente quais foram as políticas que o governo cubano tomou que levaram a isso, porque o Cuba é muito pouco transparente, né? Exato. Então, aí agora a gente vai se basear, aí vai começar a ser futurologia ou adivinhação total. Não dá para saber exatamente o que aconteceu para colapsar a produção, mas o primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero, deu uma declaração nesse mesmo dia da divulgação dos dados que o governo de Cuba não pretende abdicar de uma economia socialista planificada, comunitária, etc., e que isso era uma parada essencial. Isso era uma coisa essencial para o regime. Eles não querem nem fazer o movimento lá da perestroika do Gorbachev, nem do Deng Xiaoping na China, né? Exato. Na verdade, eles querem dar o double down, né? Eles querem reforçar a parada. Então, o que a gente acha é que provavelmente esse tipo de política já está acontecendo. Então, não só os incentivos para quem produzia devem ter diminuído drasticamente, como também uma parada que é muito comum em Cuba e todo mundo que sabe lá, sabe? Todo mundo que vai lá sabe que acontece pra caramba. Contrabando, provavelmente devem ter rolado medidas de centralização, anti-contrabando. Anti-mercado negro. Anti-mercado negro, que devem ter feito também para os caras que eram produtores, que ganhavam dinheiro por fora, não conseguir mais ganhar, entendeu? Então, enfim, cara, a situação, cara, parece catastrófica, no sentido de que o consumo de proteína animal, né, e Cuba não tem alternativa vegetal, basicamente, né, tipo, não tem carne de soja, assim, não tem essas coisas muito, pelo menos, mas que parece que, cara, tá se encaminhando de novo para um quadro de fome, de novo nos anos 90. O que é uma preocupação para toda a América Latina, e especialmente o Brasil também, que tem um papel que, junto da Espanha, é um dos melhores amigos do regime cubano, né, então... eu não me assustaria se daqui a algum tempo a gente tivesse que lidar com ajuda humanitária em Cuba, então uma preocupação da própria América Hispânica, o próprio regime venezuelano agora, que também é um outro tremendo amigo de Cuba, está muito preocupado com as questões internas, né, o que pode agravar mais ainda, então talvez isso tenha sido um dos motivos também que está enfraquecendo Cuba. Exato, e o Lula, sendo um cara de esquerda da antiga, ele provavelmente tem uma simpatia muito grande por Cuba e ele vai mandar ajuda humanitária, comida, esse tipo de coisa. Se for necessário, o Lula, sem dúvida, vai se voluntariar. Sabe? Exato. Então, assim, eu acho que uma via de mão dupla, assim, não só pela nossa preocupação humanitária pelo povo cubano, que, enfim, vive em condições dificílimas há anos, e que estão agora se degradando muito rápido. E, cara, como alguém ainda consegue ficar do lado disso, né? Agora o que está acontecendo é, assim, surreal. O êxodo, cara, as pessoas não voltam, entendeu? Esse decrescimento populacional é uma coisa permanente. Vai ser a mesma coisa sempre, entendeu? Então, um empobrecimento, qualidade de vida decaindo e o governo sem respostas adequadas, que é uma coisa que também parece estar sendo amplamente comentado dentro da sociedade cubana, pela reportagem que a gente tá baseando essas informações. Então, é isso. Acompanhar também e rezar pelo melhor. Né? Exato. Infelizmente, os dois países mais de esquerda da América Latina estão passando por tempos ruins, que se você for um cara mais à direita, você pode até estar, estão se ferrando. Só que, cara, para a população isso é péssimo, entendeu? Péssimo. Então, e também os prospectos pro resto da América Latina são horríveis, né? Enfim. Então, para encerrar, trazendo uma notícia que não é uma notícia muito tipo, de acontecimentos geopolíticos e políticos dentro do Brasil e tal. Teve uma notícia sobre homeschooling, que homeschooling, para quem não sabe, é você ensinar os seus próprios filhos em casa, então você não matricular eles num colégio, seja uma escola pública, seja uma escola privada. Então tem esse movimento fortíssimo nos Estados Unidos. Muitas pessoas advogam por ele no Brasil. Mas enfim, tinha 5 famílias em Minas Gerais que estavam fazendo homeschooling com os próprios filhos, que é uma prática que não é regulamentada no Brasil, por isso é tida como proibida pelo Supremo Tribunal Federal. Deu uma decisão em 2018 que deu esse entender. Está sendo processada pelo Ministério Público lá em Minas Gerais, entendeu? E aí, pode estar se perguntando, tá bom, mas o que isso tem a ver, sabe? E, cara, eu diria que, primeiro, homeschooling, por algum motivo, é uma coisa que é tratada como sendo uma pauta de direita no Brasil. Sim. Só que, na minha opinião, isso é muito inadequado. Uma pauta de extrema direita, na verdade. Exato, não é nem exato. como se fosse, galera liberal, isso é razoável. Não, é tipo, pessoas que querem sair do sistema, odeiam o sistema Exato. e tal. Só que isso só é bizarro, entendeu? Isso não deveria ser uma pauta de direita, isso não tem absolutamente nada a ver, sabe? Literalmente, cara, o sistema educacional no Brasil, em alguns lugares ele funciona bem. Só que na maioria dos lugares ele é péssimo, entendeu? As escolas municipais no Rio de Janeiro tem algumas que são ok, assim, mas muitas são horríveis. O nível do ensino ele é muito baixo. Sim. Você tem envolvimento de crime dentro das escolas, você tem filhos de traficantes. Uso de droga. Uso de droga.
alunos envolvidos em crimes ameaçam os professores, etc. E aí você, que é uma pessoa que só quer o melhor para o seu filho, você acaba sendo obrigado a matricular o seu filho num colégio desse, porque você não tem dinheiro para pagar uma escola privada, e você é obrigado pela lei a fazer isso, entendeu? Cara, porque eu acho que a questão hoje se coloca assim, a criança hoje em dia no Brasil, ela tem, é um direito e acaba virando uma obrigação do pai em acessar o ensino, né? Ela é obrigada a estudar, obviamente não precisa ser na escola pública, mas dado o patamar econômico da ou numa pública ou numa privada. Exato. Como a maioria da população não tem muito dinheiro... Meio que a escola pública, mas... Cara, é complicado, né? Porque é um direito à educação, mas que educação, né? Exato. Tipo, a educação no Brasil, ela tá num patamar de qualidade tão fraco que, cara, a obrigatoriedade que acaba sendo, né? Por alternativa, a obrigatoriedade do ensino público acaba sendo meio que um crime, né? Tipo, a família não tem nem condição de se preservar e tal, prevenir algum tipo de má influência, né? Tipo, isso também é amplamente tratado na pedagogia, o papel que a socialização do filho, né, na escola tem na condição dele como ser humano. Então, se você quiser... Cara, eu vivo aqui num lugar muito ruim, a escola é um desastre, todo tipo de má influência vai estar lá dentro. Cara, meio que você é refém, né? Então, obviamente, eu acho que essa lei do homeschooling não veio no Brasil antes porque essa demanda não existia na sociedade civil, né? Os Estados Unidos é a capital, né, nesse sentido, sempre foi um direito garantido lá, né? Exato. Desde 1840, quando começou a ter escola pública nos Estados Unidos, os juízes lá decidiram que, tipo, porra, obviamente você pode ensinar seu filho em casa, né? E isso foi meio que um direito desde sempre. Exato. Então, no Brasil nunca houve essa demanda, né? Enfim, tem prioridade, essas duas sociedades dão uma prioridade bem diferente à educação. E, cara, hoje em dia é um movimento que está sendo embargado porque não tem legislação favorável, entendeu? Exato. Então tem um projeto de lei que em 2022 foi aprovado pela Câmara, aí ela foi pro Senado e ficou estacionada lá, entendeu? Exato. É tipo, por quê? Sabe? Regulamenta, pô. Exato. Aí você pode falar, mas por que tem que regulamentar, né? Sim. Porque seria, precisa de lei para isso, não sei o quê. Cara, de certa forma tem, porque se você parar pra pensar, cara, garantir o acesso à educação das crianças é essencial, né? E é um direito na Constituição também. É um direito constitucional, exato. Acima de tudo, é um direito constitucional, se você for um cara com uma leitura bem positivista, sabe? Mas é meio que, cara, as crianças deveriam estar na escola, entendeu? Se você libera o homeschooling, mas você não coloca um critério mínimo educacional, Exato. você meio que abre um preceito para o trabalho infantil, desviar ali o processo formativo das crianças no Brasil. Então, o homeschooling precisa vir aliado de uma prova, de um método avaliativo oficial do governo Ou e de tal. alguma diretriz de fiscalização ali, Exato. pra você garantir que a criança de fato está sendo Exato. homeschooled. Exato. Que ela não tá só, tipo, tá trabalhando lá na roça do pai. Exatamente, que acabaria se tornando uma desculpa perfeita para o trabalho infantil, que é um problema, né? No Brasil até hoje. Mas a questão é que, enfim, o governo tem que pensar em formas de avaliar e de repreender os pais. É complicado, né? Direito de família é muito complicado, porque família é a coisa mais íntima que existe dentro da sociedade, né? É a única coisa que absolutamente não é pública. E aí, bom, o direito público tem que entrar lá mesmo assim, né? De certa forma. Então, como punir o pai que não dá uma educação caseira boa o suficiente? Como garantir que vai ter um patamar mínimo de educação? Isso é trabalho para os legisladores, entendeu? Mas é o trabalho da sociedade civil, na verdade, independente de direita ou esquerda, o motivo que você quiser ensinar ao teu filho uma tradição religiosa, Cara, você acha que a escola tá ruim. Exato, entendeu? tipo, ou então a sua esposa não trabalha, ela quer se propor a isso, entendeu? Ou ela é uma educadora e ela quer dar a educação dela em casa, ou você quer se organizar de forma independente para dar uma educação, um outro arcabouço educacional pro Uma coisa filho. que acontece muito nos Estados Unidos é o seguinte, você tem currículos que são produzidos de forma independente, então... Eu me lembro, quando eu era mais novo, eu assistia uns podcasts e um dos caras, ele literalmente vendia um currículo de homeschooling, entendeu? Que ele dava a história dos Estados Unidos focada lá nas coisas que ele considerava mais importantes e tal. Era um cara meio libertário, sabe? Uhum. Então ele focava em ensinar a verdade sobre a crise de 29 e tal, enfim. Sem mérito sobre se a ideologia do cara tá certa ou não. Uhum. Tem várias ofertas diferentes de currículo para homeschooling para usar pro seu filho. E uma coisa que acontece muito é que as comunidades, elas se organizam e não acontece o homeschooling que é tipo, cada pai ensina o seu filho, sabe? Exatamente. Por exemplo, a gente tem um grupo de amigos. Se todo mundo tivesse filho, todo mundo tivesse disposto, podia juntar todo mundo e fazer meio que uma escola... Exato. Uma escola que não é exatamente uma escola, entendeu? Exatamente você dá aula isso. pra todo mundo junto ali. E aí você tem diferentes possibilidades. Você pode dar aula pra crianças de diferentes idades, entendeu? Você dá um currículo
que ele não segue necessariamente a mesma ordem que o do Ministério da Educação, sabe? Eu acho que essa que é a questão principal, é a dificuldade de compreender uma educação fora do currículo do MEC, né? Isso que eu acho que deveria ser uma pauta para tanto as pessoas de direita, que são as que puxam mais esse movimento, quanto as de esquerda Exato. também. O grande argumento, na minha opinião, para a esquerda cara, tem muitas pessoas que no Brasil, infelizmente, o acesso público, que a educação pública que elas têm, é muito prejudicado, entendeu? Exato. Então, é prejudicado principalmente por esses motivos, que tem mais influências de criminosos na escola, sacou? Então, tráfico, os alunos são envolvidos, ou filho de traficante, e aí ameaça a professora, etc. O que acontece a educação de todas as pessoas nessa escola está prejudicada. Você travar o homeschooling, você acaba obrigando a pessoa aquela pessoa que costuma ser mais pobre, que costuma ser mais carente, a estar num meio que não vai educar ela e só vai dar má influência, entendeu? Então, você está prejudicando justamente a pessoa mais pobre, porque a pessoa mais rica ela vai ter condição de pagar um colégio particular. Exato, entendeu? se blindar dessas influências, né? Então, Exato. Cara, meio que a pessoa que vai acessar a escola pública, ela não tem alternativa, né? Ela precisa colocar o filho dela nesse ambiente que pode ser corruptivo, detrimental para a formação do filho dela. E, cara, é uma coisa inescapável, né? E, tipo, por um lado também, se você parar pra pensar, cara, quão ruim teria que ser a educação em casa para ela ser pior do que a educação que é fornecida na escola pública sei lá, nos piores colégios do Rio de Janeiro, Exato, sabe? porque, por exemplo, tem aprovação automática, entendeu? Então meio que o currículo, o grau ali, a proficiência do aluno pelo conteúdo não é necessariamente avaliada de uma forma rigorosa, de uma forma bem positiva, entendeu? Não, e a verdade verdadeira é que, cara, muitas vezes a criança ela só não vai no colégio e não acontece nada, entendeu? Exato. Então, muitas vezes o pai que não tá nem aí pro filho, ele pode ser viciado em alguma substância, uma coisa assim, o filho dele não vai pro colégio e não acontece nada com essa pessoa. E aí as famílias lá do interior de Minas, que fazem com que o filho não vá no colégio pelo menos, para dar uma educação, aí esse cara é perseguido pela lei. Exato. Aí você tem um caso que a lei tá punindo pessoas por tentarem fazer uma coisa boa, sabe? Que é uma situação horrível. Exato. E o último comentário que eu tenho a fazer é: mas vai inventar uma legislação pra isso? Pô, isso é loucura, cara, isso é maluquice, obviamente vai ficar mal feito. Cara, nos Estados Unidos, em todos os 50 estados, homeschooling é uma coisa legalizada. Porque isso foi tido como um direito de todos os cidadãos americanos. E isso é regulamentado no nível estadual. Então você tem 50 estados que têm uma legislação diferente. Cara, sem dúvida dá pra você fazer um estudo para ver como o homeschooling é regulamentado em cada lugar lá. Você pega o que tem de melhor em cada um e você monta uma lei que pelo menos vai funcionar no Brasil, entendeu? Exato. E nem que seja uma lei que dê um alto grau de autonomia, entendeu? Porque essa que é a verdade. Quanto menos você intervir, menos chance você tem de errar também. Como é um fenômeno novo na sociedade brasileira, cara, mas eu acho que é uma coisa que tem um potencial, de qualquer forma, eu acho que é uma coisa que tem um potencial disruptivo gigante, entendeu? Pode ser muito bom para o Brasil. Sim. E é isso, tá travado no Senado. Mas também é importante salientar que a Justiça está fazendo o trabalho dela, né? O Ministério Público está agindo conforme a Constituição. Né? Exato. Isso é importante falar A também. gente não tá criticando os promotores lá de Minas. Exato. Às vezes é passível de crítica ao trabalho do promotor. Não é o caso, entendeu? Ele está garantindo um direito que é fundamental de uma pessoa que tem pouca condição de se defender, que é a criança. Então, na verdade, Exato. por mais que na nossa visão assim moral, né, seja uma coisa errada, no judicial... Sim. O grande ponto é, cara, não tem nenhum motivo para isso ser uma pauta de extrema direita, é bizarro isso ser considerado. É uma pauta liberal, na real, eu acho. Né? Exato, e cara, liberal pode jogar pros dois lados, entendeu? Pode ser, o cara de direita pode ficar feliz porque o filho dele não vai aprender o currículo do MEC, que ele considera ser ideológico, etc. E o cara de esquerda vai ficar feliz porque vai ter pessoas mais pobres que vão poder dar uma educação melhor pros filhos. Não, e ele vai poder dar uma educação que ele considere mais decolonial, emancipadora, progressista, etc. Então, as pessoas vão poder se organizar em torno de currículos mais... Acho que isso é rico, entendeu? Mais pontos de vista. Sim. É aquela e história, mais alternativa. Cara, é meio bizarro o currículo do Rio de Janeiro ser exatamente o mesmo currículo de uma pessoa do interior de Goiás e exatamente o mesmo currículo de uma pessoa lá do interior de Amazonas, entendeu? Sim. Tipo, cara, são três sociedades muito diferentes, sabe? Tem negócio, a gente não conhece ninguém que trabalha com agronegócio, ninguém. Não. E grande parte do Brasil, isso é a realidade. A realidade, sacou? É o ciclo econômico da parada. Tem uma explicação histórica para isso, que envolve o Brasil, a adesão à escola prussiana de educação. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos, mas eu acho que é passado, né? Uma coisa do século XIX, total. Pelo amor de Deus, né? Exato. Pô. Então, acho que, cara, mais escolha para o cidadão é bom, né? Então, exato. E desde que seja bem regulamentado, a gente concorda que se você só liberasse o homeschooling poderia ser ruim, mas não tem nenhum motivo para ser mal regulamentado, porque tem muita lei que você pode pesquisar para se embasar, entendeu? Exato. Então é isso. O programa, acho que
Hoje foi bem diverso. Foi bem diverso. Foi mais focado na América Latina também, a gente não Exato. falou dos Estados Unidos nem na Europa, né? Porque tava demais também, eu acho, né? A gente só tava falando dos Estados Unidos nos 2 canais. E é isso, tem um pouco de Brasil também, São Paulo de novo, paulistas sendo muito privilegiados nesse programa aqui. Sim. Mas é isso, cara. Se gostou, curte o vídeo, compartilha ele, se inscreve no nosso canal, né? Exato. E segue a gente no Instagram também, Novos Clássicos _UFC. E se você por algum motivo não conhecer, no canal principal, que é Novos Clássicos, que a gente faz uns vídeos que não são de notícia, são mais de história. E não é só a gente falando também, são mais animados e tal, enfim. Mas você vai gostar bastante. Também. É isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Abraço.